É, eu vim aqui para dizer para vocês que esse presente aqui, ele é um presente que tem muito valor, muito mesmo. E você vai entender o que eu estou falando no final, quando você terminar de ouvir esse conteúdo. E vai ser extremamente útil para você e muito cirúrgico, como tem muita gente tem me dito que eu sou, tá? Porque existe uma verdade que muita gente ainda não quer encarar e que, sinceramente, ninguém ensinou isso para você. A tua história com teu pai não é um detalhe, não é só uma memória ruim, muitas vezes. Não é um problema que ficou no passado e está tudo bem. A história com teu pai é a raiz oculta que explica por que até hoje você sente dificuldade para confiar em você, para confiar nas pessoas. E olha que eu atendo gente desconfiada, meu Deus, deve ser assim uma coisa muito castigada, né? Você ser assim na vida. Por quê? Porque é sofrido, gente. Que é sofrido, porque não é fácil. E a gente acha que muitas vezes a pessoa faz porque ela quer e não é, né? Porque você se sente insegura, se sente ansiosa, perdida, sem força para sustentar o que quer que seja, para se posicionar, para conquistar o que é teu. Por quê? Porque sem pai não tem estrutura interna, não tem coluna psíquica. Sem pai, não tem segurança para a gente existir. E não importa se você teve um pai que foi ausente, fraco, omisso, agressivo, controlador, distante, até presente ele estava fisicamente, mas emocionalmente não. Era um vazio. E a marca está aí no teu corpo, ela fica aí. Ela está no teu jeito de viver, em especial nos teus relacionamentos, na tua relação com o dinheiro, com o trabalho, nas escolhas que você faz, na tua relação com você mesma. O que você vai ouvir agora aqui de mim são 16 verdades duras. E eu não estou aqui para te poupar, eu estou aqui para ser gentil, mas de ser objetiva. Estou aqui para te entregar mais consciência. Porque se você não encara essa história, né, isso continua te trollando, sabe? E você não percebe. Então presta atenção. Isso explica exatamente por que a tua vida emocional, profissional e afetiva está do jeito que está, tá? Item 1. Qual o papel do pai? A mãe te dá a vida, o pai te dá o mundo. O pai não é só uma pessoa, ele é uma função biológica, psíquica e espiritual que te conecta com o mundo. Sem pai, não tem força de ação, não tem prosperidade, não tem lugar para a vida adulta. Quem rejeita o pai fica desconectado da própria capacidade de decidir na vida, de agir, de produzir, de existir no mundo real. Não adianta terapia, mantra, constelação, se você reza, se você não reconhece que metade de quem você é vem dele. 2. Pai e mãe são um só. Quem rejeita um, rejeita metade de si, que você é feito dos dois. Não é? Pai e mãe não são pedaços separados, eles são uma unidade. Quem rejeita um, rejeita metade de si. E o preço disso é muito alto, porque é uma vida desorganizada, a emoção é instável, tem dificuldade no vínculo, no trabalho, no dinheiro. Não existe tomar a mãe e excluir o pai, nem o contrário. O sistema não negocia com isso. 3. Princípio da realidade. Sem pai não tem realidade. Tenho falado sobre isso muito. É o que te ancora no mundo. Quem não tem pai vive internamente numa ilusão, vive em fantasia, vive num emocional descontrolado, não tem força para concretizar nada, a vida fica travada, tem sonho, mas não realiza, tem ideia, mas não executa. A função paterna é a ponte entre você e o mundo real. Sem ela, não tem ponte, você quebra. 4. O vínculo existe, quer você queira ou não. Pai vive em você, não é sobre gostar, não é nada sobre perdoar, pelo amor de Deus. É biológico. Teu pai vive no teu DNA, no teu sangue, no teu corpo. E cortar laço com ele provoca um rompimento em toda a função dele em você. O que existe é se desconectar da tua própria força e pagar o preço disso na saúde, no dinheiro, nas relações na vida. O sistema não perdoa quem tenta excluir a própria origem.
tá? E aceitação e dizer sim não significa trazer ele para dentro da sua casa. É muito diferente e mais profundo. Item 5. Acesso ao pai passa pela mãe. Se a mãe rejeita o pai, o filho perde os dois. Se a mãe rejeita o pai, a mãe ela é a primeira mediadora do acesso ao campo do pai. Crescer ouvindo crítica, desprezo, silêncio sobre o pai não afeta só a relação com ele. Arranca do filho a potência, a autonomia, essa capacidade de funcionar no mundo. A mãe que desqualifica o pai cria um filho fraco. Item 6. O trauma masculino. Quando a mãe despreza o pai, o filho perde o pai e perde a mãe. Quando a mãe desqualifica o pai, o filho não perde só o pai, ele perde a mãe também. Ela deixa de ser uma figura segura, e vira fonte de confusão na cabeça dele. O filho cresce perdido, porque ele vive sem referência. Se a mãe critica o pai, a mãe está criticando metade desse filho. Veja, tá? E ele vai viver ciclo de medo, de retraimento, de retração, às vezes de explosão, de fuga e de culpa. Isso não é temperamento, isso é trauma. É trauma de um masculino muito ferido, muito quebrado. Item 7. Raiva não é violência, é sobrevivência. A explosão, gente, ela não é ataque. A explosão é desespero. O corpo não aguenta mais segurar a dor e ele explode. Vem agressividade, vem raiva, impulsividade, que não são defeitos do caráter, são estratégias biológicas para você não colapsar. Onde falta pai, eu vou dizer uma coisa para vocês, sobra desorganização. A pessoa, ela não está atacando o outro, ela está lutando para não desabar. E enquanto ela não entende isso, isso é tratado como um problema. E, na verdade, isso é sintoma, né, de que nós não estamos bem, de que a gente está doente, tá? Item 8. O desprezo mata o vínculo. Onde tem desprezo, não tem vínculo. Desprezar o pai não é só uma questão de opinião, é rompimento do vínculo. O desprezo é muito importante isso. Ele corta o laço biológico, psíquico, espiritual. E quem paga essa conta não é o pai, é o filho. Onde entra desprezo, entra doença, fracasso, entra dor. O desprezo não mata o pai, ele mata a potência do filho. Veja, onde você é desprezado, você vai embora. Eu fiz isso esses dias. Eu me senti desprezada num lugar, eu saí. Item 9. Qual é a dinâmica nas separações? O filho deve ficar com quem mais respeita o outro. Opa! O filho, na dinâmica das separações, deve ficar com quem mais respeita o outro. Em separação, a pergunta não é quem ama mais. Em separação, a pergunta é quem respeita mais o outro. Porque onde tem respeito, o filho se mantém inteiro. Onde tem desprezo, a estrutura do filho se quebra, especialmente na primeira infância, gente, isso gera um problema. Crescer no meio de guerra dos pais é crescer carregando um campo contaminado dentro dele, que destrói vínculo, amor, dinheiro, saúde, futuro, tá? Item 10. A armadilha do melhor que o pai. Quando um filho aceita ser melhor que o pai, ele perde o direito de ser feliz. O filho que se acha melhor que o pai está fadado a fracassar. Por quê? Porque quando ele se coloca acima da origem, das próprias origens dele, isso não existe, gente. Isso quebra a hierarquia da vida. O sistema entende. Se rejeita de onde veio, então não merece avançar. Não vai avançar. Isso não é castigo, é lei. É lei do pertencimento, da hierarquia, lei do equilíbrio, tá? Não tem gratidão pela vida que os pais deram. Isso corta a raiz, né? Corta a raiz com a árvore, a raiz em relação à conexão com a árvore. 11. Culpa e lealdades invisíveis. Quando a mãe rejeita o pai, o filho carrega a culpa só por existir. Quando a mãe rejeita o pai, né, esse filho nasce com uma culpa invisível. A culpa de existir, gente. Presta atenção.
Tem um conteúdo aqui também que é só sobre traumas da gestação e do nascimento. 3 aulas, acho que está R$19,90, que são excelentes para você entender os traumas que você traz da gestação e que você nem lembra. Uma delas é a culpa de existir. Se o seu pai e sua mãe, por exemplo, tentaram não ter você, tá? E aí você vive tentando provar que você merece amor, tentando provar que você é bom o bastante, que você tem valor. Gente, isso é uma prisão. Que você cresce ansioso, se autocobrando, uma exaustão, tentando consertar alguma coisa que não é tua. Isso não é defeito, isso é lealdade sistêmica. Item 12, amor adulto. O que é o amor adulto? É construir um novo campo. Gente. Amor adulto não é repetir a história dos pais, é ter coragem de encerrar esses ciclos, é parar de procurar no teu parceiro, na tua parceira, o que você não recebeu do teu pai, é parar de exigir dos teus filhos o amor que você não teve da tua mãe. Amor adulto é tomar pai e mãe no teu coração, exatamente como tudo foi. É dentro de você, é interno e é profundo. Não tem nada a ver com você trazer alguém tóxico para o teu lado. É só aceitar que foi assim. Sim, tem vários exercícios, né, de sim. E a partir daí você começa a se libertar mesmo. Item 13. Julgar os pais é autodestruição. Filho não julga pai, filho não julga mãe, filho honra. Filho que julga pai e mãe acaba se destruindo. Acha que está se protegendo, mas ele está rompendo o próprio vínculo com a vida dele. Não é sobre os pais, é sobre você. Tudo isso aqui que eu estou falando. Julgar não vai mudar os teus pais, mas te quebra. E não é só sobre concordar, é sobre honrar o fato de que sem eles você não estaria aqui. Ponto. É bem mais objetivo. Item 14. O feminino que rejeita o masculino vira o masculino que combateu. Vou repetir. O feminino que rejeita o masculino, essa aula do curso, meu pai, ela tá, ó. A melhor coisa que eu já fiz na vida foi esse curso, eu já falei em rede social. O feminino que rejeita o masculino vira o masculino que combateu. O que você rejeita, você vira, você se torna. Toda mulher que rejeita o masculino, ela se transforma exatamente naquilo que ela odeia. Ela fica dura, controladora, agressiva, hiperativa. Ela mata o próprio feminino tentando não depender, não sofrer, não se decepcionar. E ela ainda repete isso na criação dos filhos, nos próprios relacionamentos. E tem 15. Raiz ancestral do conflito entre homens e mulheres. Por que isto virou o que é? Eu falo muito disso nas minhas aulas e mentorias e estou explorando muito nesse curso isso também. Foram séculos de mortes no parto. Morte no mulher morria no parto. Foram séculos de violência. E isso vira memória no nosso corpo. A guerra entre homens e mulheres não começou no teu casamento. Ela começou, gente, tem séculos, quando a sociedade era circular, tá? Ela começou com mortes no parto, com guerra, as mulheres cuidavam da terra, isso foi tirado das mulheres porque a terra começou a ser produtiva. Então, isso era lugar de homem, o homem foi lá e se apossou, né? Aí teve guerra, todas as guerras, abandono, violência, dor. Isso virou memória no corpo. Esse capítulo também é bem bonito. E quem não entende essa raiz ancestral segue na guerra, sem nem saber por quê, mas guerreia. Item 16. O novo homem é a nova mulher. O novo homem não é um homem sem potência, não. Ele é um homem sem violência. Veja, todos os dias 6 mulheres são mortas aqui no Brasil. A nova mulher não é uma mulher dura, é uma mulher que não precisa mais estar na guerra. O novo homem não é um homem fraco, gente, isso é preconceito. É um homem inteiro, que não precisa mais usar a força como arma. E a nova mulher não é uma mulher dura, não tem nada a ver. É uma mulher que não precisa mais estar na guerra. Quando pai e mãe estão tomados no seu coração, a guerra entre masculino e feminino simplesmente acaba. Tá? Bom, se você chegou até aqui, eu já terminei os 16 itens. Uma coisa é certa, você sabe,
você sente, você percebe que isso aqui não é teoria. Isso aqui é um trechinho de, sei lá, 15, 20 minutos aqui que eu estou falando, nem sei quanto, só da aula do Campo do Pai, tá? Que tem quase 2 horas. Isso tudo é sobre você, sobre a tua história, sobre a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa sem nenhum rodeio. Ou você faz alguma coisa com isso, ou então você continua fazendo algo, né? Isso continua fazendo alguma coisa com você. Está nas tuas mãos. Seguir ignorando ou pela primeira vez fazer um movimento real, sério, definitivo para quebrar esse ciclo. O próximo passo está aqui, mais um clique, mais um movimento. E sinceramente, eu tenho certeza que ele pode ser o divisor de águas entre você continuar arrastando essas dores de pai e mãe que não são pequenas e que não é drama, e finalmente começar a construir uma vida onde você se sente forte, segura, inteira. Você decide, esse aqui é o meu presente. E você pode ficar aqui ou você pode seguir adiante. Já que você chegou até aqui, já que você ouviu, eu tenho certeza que isso te tocou. Clica aqui e assiste o meu próximo vídeo.